Opa! E Tudo aí, bem? Danilo? Beleza? Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você, como vai? Graças a Deus. Queria, primeiro de tudo, aí agradecer teu convite. E vai ser muito legal, tenho certeza. Pessoal da família SPFC aí de Uberaba, Minas Gerais. E também pedir um Isso, pouco exatamente. pedir desculpas aí à galera, né? A gente ia fazer essa live hoje às 5 da tarde. E aí, no início da tarde, no meio da tarde, o São Paulo enviou uma mensagem para os. Opa! São Paulo enviou uma mensagem para os jornalistas dizendo que estaria mandando uma entrevista do Daniel Alves no final da tarde. E aí eu precisaria, se estava até agora, pode ver que eu ainda estou até com a camisa da ESPN, que eu estava gravando até agora, acabei agora de gravar. Então essa Pô, entrevista que chegou a legal. mais, chegou a mais de 6 horas, até eu editar e tudo mais. Então a gente teve que mudar esse horário da live agora para as 19. Já vou fazer uma propaganda, quem quiser acompanhar o Daniel Alves, daqui a pouquinho, quando a gente acabar a live, vai começar o Sport Center na ESPN, vai ter um boletim meu com esse material aí que o São Paulo enviou do Daniel Alves, do treino lá no Morumbi, a primeira vez que o São Paulo treinou no Morumbi depois de 4 meses. Então foi por isso que houve essa mudança de horário, mas estamos aqui, Danilo, eu e Ah, você tudo aí e bem, a galera até tudo as 8 bem. da noite, beleza? É isso aí. Ô, Eduardo, primeiramente eu não preciso pedir desculpa porque, poxa, se você falasse para mim, vamos fazer meia-noite, nós estaríamos aqui ansiosos para estar te recebendo. É um grande prazer, você é um das pessoas relacionadas, assim, no meio ESPN, São Paulo, informação direta ali. Uma vez eu escrevi no seu Instagram que você é uma das pessoas, se não for a única, que eu mais confio quando aparece alguma. Obrigado. São Paulo vai contratar alguém, São Paulo tá de olho no Cavani. Eu falo assim, poxa, deixa eu ir lá no Eduardo Afonso, ver lá no Twitter dele se tem alguma coisa. Se você não fala nada, eu falo, ó, é balela, cara, porque eu acredito muito no seu trabalho e sou muito seu fã, tá Pô, bom? Danilo, obrigado. A gente trabalha para isso, cara, para passar credibilidade, honestidade na informação. O que eu tenho falado aí nas minhas lives. Eu nem sempre sou o primeiro a dar informação, mas eu tento fazer o máximo para quando eu publicar ou divulgar na ESPN, divulgar com o máximo de certeza e divulgar com o máximo de veracidade, cara. Então é esse o trabalho que eu acho o ideal. Não adianta querer também correr muito, aí você dá a informação errada, não está completa. É melhor, às vezes, você esperar um pouquinho, ser um pouco paciente. Eu aprendi isso com os anos, né? Já são 33 anos Claro. de jornalismo, então a experiência ajuda um pouco nessa hora. Sim, e aproveitando, né, que você tem notícias quentes aí que vão aparecer aí às 20 horas lá pela ESPN, eu queria saber de você que expectativa que você está vendo aí entre os jogadores com relação à volta aos treinos e a expectativa para os próximos jogos em relação ao cuidado deles com jogos, cuidado com a saúde, devido, obviamente, à pandemia, Sim. ou aquela gana de querer jogar, falar assim, ó, vamos enfrentar o que vier pela frente, nós vamos jogar. Que sensação que você está tendo nesse sentido aí? Ou você não teve contato direto ali? Então, Danilo, a gente não tá, a gente tá proibido, né? Os clubes todos estão com seus treinos fechados. Tudo que a gente recebe de informação é via assessoria de imprensa, via TV oficial do clube, redes sociais do clube. E aí aí eu converso com alguns jogadores no meu dia a dia aí por rede social, por WhatsApp e tudo mais. Eu acho que é uma Certo. mistura de tudo isso que você falou, cara, que eu estou sentindo. Primeiro, obviamente, existe toda uma preocupação, todo um cuidado, afinal de contas, está todo mundo muito assustado com essa situação ainda, né? Não é uma situação muito clara nem em relação ao que está acontecendo, nem o que vai acontecer lá na frente, sobre cura, sobre como vai ser o mundo. E aí o futebol está incluído nisso, ninguém sabe direito ainda o que vai acontecer. O que me parece que deu uma aliviada aí na pressão e na tensão foi eles observarem o que está acontecendo na Europa, nos campeonatos que já estão aí há mais de um mês em andamento, o inglês, o alemão, que foi o pioneiro, o português, agora o espanhol, o italiano, enfim. E lá eles estão percebendo que mudou alguma coisa, mas que basicamente a segurança parece ser algo que está sendo muito bem cuidado por todos que cuidam do futebol, por todos que organizam o futebol, né? E acho que não vai ser diferente aqui com a federação, com os clubes. Lá no São Paulo, principalmente, eu tenho sentido assim, um cuidado por tudo que eles passam, um cuidado muito, muito grande com a segurança dos jogadores, cara. E em meio a toda essa sensação de poder voltar, existe, lógico, a vontade, né? Os caras estão parados há 120 dias, né, Danilo? Jogadores Uhum. profissionais
eu estive fazendo aí umas pesquisas, cara, desde a Segunda Guerra Mundial, que o futebol não para tanto tempo, cara. 4 meses, né? Não houve aí parada. A máxima parada que teve aí, 2 meses e meio, assim, em algumas preparações para a Copa do Mundo. Mesmo assim, os jogadores ficavam treinando. Essa parada de mais de 4 meses era inédita. Para essa geração, então, mais do que inédita, né? E, enfim, eles estão, lógico, com vontade de retornar, de praticar, como todos nós, né? Eu também estou com vontade de praticar minha atividade na rua, como eu fazia antes, por enquanto não pude. Tem muitos que ainda estão trabalhando home office, que querem voltar ao normal, nem que seja um novo normal, mas ao normal. Então, acho que é uma mistura do que você falou. A vontade de voltar a praticar. Hoje, a entrevista do Daniel, não vou dar spoiler aqui, mas ele falou sobre isso, né? A saudade do Morumbi, a saudade de jogar, a vontade de voltar a disputar um jogo, tudo mais. Você vê o Daniel Alves, um cara que podia estar já nem pensando nisso, o cara joga aí há mais de 20 anos profissionalmente. Se um cara como esse, com a vida ganha, com o currículo que tem, está com vontade, acho que todo mundo tem que estar com muita vontade de voltar. E vai ser uma volta, creio eu, com muita segurança. Mas sempre, por mais segurança que tenha, eu acho, Danilo, que nós não temos ainda 100% de segurança em nenhum setor, cara. Você vê que hoje eu vi uma notícia que os jogadores do Santo André, 4 apareceram com Covid-19. Então, quer dizer, sempre vai ser naquele fio da navalha. Se der azar de um time para campo tiver gente contaminada, pode contaminar outro clube e aí o campeonato parar outra vez. Tá. O Eduardo Afonso, posso chamar de Edu? Fica mais fácil? Fica mais fácil, lógico. Tá bom, obrigado. Faz quanto tempo que você está como setorista do São Paulo? Então, eu estou há 22 anos, esse é o meu 22º ano. Eu tive 2 anos e meio, quase 3 no primeiro momento. Aí em 2000 eu fui fazer o Corinthians, embora tenha até feito alguma coisa no São Paulo. Naquele ano fiz a final da Copa do Brasil com o Cruzeiro, inclusive. Aí em 2001 eu voltei para o São Paulo e aí eu fui direto. O único ano que eu tive uma doença séria, tive que fazer um transplante, tive que ficar 6 meses afastado. Então, o único ano que foi ruim para mim foi 2005, 2006, do final de 2005 até 2006, que foi quando eu fiz o transplante, fiquei internado e tal. E eu não acabei, por causa disso, não cobrindo o Mundial, porque eu estava fazendo um procedimento chamado hemodiálise na época, e eu não podia deixar o Brasil para ir para o Japão. Mas tirando esse período, são aí, deixa eu ver, de 2001 para cá, são mais 19 anos seguidos aí, cobrindo São Paulo. E esse período agora louco também, né? Que embora esteja trabalhando, mas são 4 meses sem fazer um jogo, sem um treino, nada disso. Sente falta, né? E cara, quem é repórter de rua como eu sou, né? Eu fiz coisas no estúdio, às vezes eu faço lá na ESPN alguns programas, em rádio eu fiz muita coisa de estúdio também, mas fui criado ali na rua, né, cara? Desde... No cheiro da grama, né? Anos. Não só da grama, do treino, do dia a dia, daquela correria, daquela loucura de correr atrás de matéria, produzir matéria, achar informação. Então, sente um pouco de falta. A adrenalina está um pouquinho mais baixa. Mas a gente vai se adaptando, né? O ser humano nasceu para se adaptar às condições que lhe são impostas. Então, a gente vai se adaptando a tudo isso aí, cara. Ô, Edu, nós sabemos, eu não sei se o pessoal que está assistindo, quem não sabe... você está há 22 anos trabalhando como setorista no São Paulo. Você é torcedor da Portuguesa, não é isso? Sim. Agora, o que é o São Paulo para você? O que significa? Então, Danilo, embora não seja, eu sempre falo isso, né? Eu tenho falado bastante, principalmente agora nessas lives, que estreitaram muito, as lives estreitaram muito a relação de quem nos acompanha com a gente, né? Porque no dia a dia do nosso trabalho, não tem muito tempo de fazer live. Eu ainda tento, assim, no meu dia a dia, responder Twitter, responder Instagram. Não é sempre na hora, mas uma hora eu paro, às vezes respondo. Tento fazer o máximo, né, cara? O São Paulo, para mim, cara, é o clube que me ajudou muito na minha projeção jornalística, cara. Isso não há dúvida nenhuma, né? Quando eu fui para a Rádio Bandeirantes, que foi, assim, minha primeira emissora de peso, fiquei lá 14 anos... Eu já tinha trabalhado em algumas emissoras legais, assim, que eu tenho o maior carinho, a Rádio Difusora Oeste de Osasco, mesmo a Rádio de Itu lá, que eu acompanhei o Ituano, a FM 90, até mesmo a rádio que eu comecei, a Brasil 2000. Tenho muito carinho por essas emissoras aí, porque foram emissoras onde eu pude aprender, onde eu pude errar, pude ser corrigido, tudo mais, né? Mas é óbvio que em termos de repercussão, ela começou a aumentar na minha carreira quando eu fui para Bandeirantes, tinha 23 anos, final de 2013, 2003.
Cara, aí eu caio, assim, depois de 2, 3 anos lá na Bandeirantes, eu caio na cobertura de um clube do tamanho do São Paulo, cara. É muita responsabilidade, né? Cara, você cobrir São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, sem nenhum menosprezo aos demais, mas esses clubes são os clubes de muita repercussão em mídia, né? Você sente a responsabilidade. É o mesmo que você também sair de uma rádio, que nem eu sair de uma rádio pequena, aquela rádio difusora, e ir para a Rádio Bandeirantes também. É uma virada na sua vida grande, porque a pressão, a cobrança, o impacto daquilo que você fala é muito maior quando você está numa emissora grande, como eu estou hoje também na ESPN, que tem uma penetração enorme no território brasileiro. Então, cara, o São Paulo me deu essa chance, né, ao ser setorista, me deu essa chance de crescimento jornalístico, né? Quando você está cobrindo um clube como São Paulo, o seu espaço na mídia, no seu canal, ele é muito grande, né? Então, por exemplo, se eu fosse cobrir, sei lá, posso usar sem nenhum tipo de problema, porque é o meu time de coração. Se eu fosse cobrir a Portuguesa, como eu até cobri na Rádio Bandeirantes um ano, o espaço é pequeno, a Portuguesa não tem tanta repercussão, então o que acontecia? O boletim da Portuguesa podia tanto entrar como não entrar, era o primeiro a ser cortado se estourasse o programa, entendeu? Já o São Paulo é um assunto que todo mundo quer ouvir. E aí aumenta muito esse espaço quando o São Paulo está bem. Então, para mim, os caras perguntam, você torce para o São Paulo? Eu torço para o São Paulo. Se o São Paulo perde o jogo, Danilo, eu chego em casa, para mim é normal, cara. Eu não choro, não passo mal, nada, não fico chateado, nada. Para mim é normal. O mais importante para mim é chegar em casa e ter feito um bom trabalho no pós-jogo, durante o jogo. Mas você lamenta pelos jogadores e que acabam se tornando amigos seus ali no dia a dia? Tem alguma sensação assim? Pode ser. Então, pode ser uma lamentação pela amizade, por torcer para que os caras, estarem com os caras, se você quer que os caras tenham sucesso. Pode até ser que surja esse sentimento, cara. Mas, na verdade, eu vou te falar sério. A derrota do São Paulo, para mim, ela é pior para mim chegar em casa. Se o São Paulo vencer de 10-0, eu fizer um péssimo trabalho. Aí eu chego derrotado em casa, entendeu? Agora, se o São Paulo perder o jogo e eu fizer o meu trabalho direito, os meus chefes ficarem contentes, meu produtor lá do pós-jogo falar, não, fiz um vestiário legal e tal. Cara, eu tô contente. Diferente, por exemplo, quando eu sei que a Portuguesa perdeu. Isso estraga meu final de semana, fico chateado, fico puto, caramba, né? Agora, tem uma coisa que eu sou obrigado a falar. Para mim, profissionalmente, o São Paulo estando bem é melhor. Isso é claro. Então, se o São Paulo está disputando títulos, o que vai acontecer? Eu vou ter meu boletim em todos os programas da ESPN. Eu vou ser chamado para participar de todos os programas da ESPN. A minha aparição no ar vai aumentar em vários minutos por dia. E profissionalmente isso é bom. Se o São Paulo chega na Libertadores, para mim é excelente. Eu vou viajar, vou acompanhar, vou conhecer cidades que eu não conheço. Países eu conheço todos da Libertadores, mas vou torcer para cair em grupo com times de cidades que eu nunca fui. Enfim, eu também vou estar em destaque o tempo todo. Se o São Paulo vai para o Mundial de Clubes, eu vou estar mais em destaque ainda, porque aí no final do ano não tem nada, só vai entrar boletim do São Paulo meu lá no Mundial de Clubes, entendeu? Então existe uma vantagem para mim, profissional, o São Paulo estar bem. Ou o São Paulo tem que estar muito bem, ou tem que estar muito ruim, porque o São Paulo também é muito ruim, também aumenta o número de participações. Quando o São Paulo estava brigando para não cair de divisão, toda hora eu estava no ar. Crise, vai cair, não vai, entendeu? Então, assim, o meio de tabela não interessa muito jornalisticamente para mim, porque aí você fica, tipo, entra nesse programa, nesse não precisa, nesse se der, você entra. Então, é uma torcida jornalística, assim, para a equipe estar bem, entendeu, Danilo? Entendi, legal. E esse lance de você ter essa proximidade dos jogadores fez com que ao longo aí da sua carreira você tivesse muitas entrevistas feitas com atletas, né? Sim, Teve algum assim que te chamou a atenção com relação à expectativa? Falou, nossa, amanhã eu tenho que dar uma entrevista com o Bordon, nossa, estou numa expectativa de falar com o Bordon. Poxa, teve algum caso de você criar uma expectativa com algum, assim, que te chama mais atenção? Você pode falar aqui para nós? Vários jogadores, imagina, ao longo desses 22 anos aí, começando lá atrás pelo Tele Santana, que eu ainda peguei um pouquinho, bem no finalzinho, até Rogério Ceni, até, vou pular aí, chegar nos dias de hoje, Daniel Alves, quando você vai fazer uma entrevista com o Daniel, enfim, você tem que estar bem preparado, e aí a minha expectativa não é nem às vezes pelo tamanho do jogador, porque assim, talvez eu vá entrevistar o Gabriel Sara, e se eu não estiver tão bem preparado como eu estou para entrevistar o Daniel Alves, a entrevista vai ser uma porcaria, cara, entendeu? E é mais fácil eu me preparar para fazer o Daniel Alves, que tem notícia dele, história dele em tudo quanto é lugar,
do que me preparar para fazer uma entrevista com o Gabriel Sara, que ainda tem um currículo pequeno e não é em todo lugar que você acha. E aí é gostoso de você conseguir tirar de um cara desse uma história nova, uma história diferente, uma história de vida, do futebol, do próprio São Paulo, enfim, da relação dele, de amor. É isso, cara. Vários. Veio até uma coisa aqui na minha cabeça. O que é mais fácil para você? Pegar um jogador esclarecido, rodado para falar, para fazer uma entrevista, ou pegar um jogador mais retraído, que gosta de falar pouco, mas você tem que falar com ele? Não, porque o mais esclarecido, ele pode te dar uma resposta também inesperada, né? Eu digo não você, mas sim todos os repórteres. E o mais retraído você leva na boa, né? Ah, não, então, eu já vejo... Ou não é? Não, vejo para o outro lado, Danilo. Quando você, por exemplo, eu peguei agora... recentemente, né? O Militão era um jogador que não dava entrevista, muito retraído. Para você ter uma ideia, o Militão deu uma coletiva uma vez no CT com outro jogador da base junto, que ele não conseguiu fazer sozinha, então ele teve que ter outro. E exclusiva assim do Militão, cara, um dia teve um jogo em Salvador, com Vitória, no Barradão, um sábado à tarde, inclusive. E São Paulo ganhou e foi um gol dele. Eu não lembro se foi 2-1, se foi 1-0. Enfim, e aí o Militão ficou pro doping, cara, e ele foi o último a sair, o time já tinha ido embora. E ele saiu do doping, eu estava ainda ao vivo lá pela TV, e eu falei com o assessor de imprensa do São Paulo, Felipe, pede para o Militão para falar, cara, ele só fez o gol da vitória e tal. Aí ele falou, puta, sabe como é o Militão, ele não gosta de falar. Eu falei, eu sei, mas 2, 3 respostas, só para registrar, pô, o dia que ele faz o gol. E aí ele acabou falando, mas foi assim, resposta 10 segundos cada resposta, porque ele é muito tímido, cara, muito tímido, né? Você viu que lá na seleção ele até se complicou lá para dar uma coletiva, ficou nervoso pra caramba, porque ele é muito tímido. No Real Madrid. Então, cara, a chegada dele no Real Madrid passou mal. Então, é isso, cara. Aí é ruim uma entrevista dessa, que ela não desenvolve. Aí é óbvio que um cara mais, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, entrevistar o Rogério Ceni, que era um cara extremamente esclarecido. A entrevista flui, ela anda. O cara é um cara de respostas inteligentes. Você não pode nem ficar fazendo perguntas básicas, tem que procurar. Pra você tirar uma boa entrevista do Rogério Ceni, você tem que estar bem esclarecido, tem que estar pronto, tem que estar... Porque o cara, se você fizer uma pergunta com dado errado, com uma informação errada, ele está tão preparado que ele te redevolve na mesma moeda, entendeu? Ele vai falar, opa, não, você está falando besteira, você está errado. Então, para você não passar essa vergonha. Então, quando você pega um jogador assim, cara, é óbvio que você se prepara muito mais, mas a entrevista também fica muito melhor. Entrevistei o Rogério Ceni, acho que, sei lá, 1000 vezes, 2000 vezes, esse tempo todo. Eu peguei o Rogério de reserva do Zete até o final da carreira, eu peguei ele começando como técnico, depois peguei a primeira decisão dele em Fortaleza, que ele perdeu o título cearense, depois peguei a apresentação no Cruzeiro, o primeiro jogo no Cruzeiro. Minha carreira jornalística está assim, muito ligada do Rogério Ceni, né? Porque eu peguei, era meu começo, o começo dele, foi o fim dele como jogador, eu ainda estava na ativa, então é muito louca essa história minha com o Rogério, cara. E teve alguma entrevista que você foi pego de surpresa, uma entrevista que te desagradou, você falou, poxa, aqui não precisava ter sido assim? Tem alguma lembrança de mal sucedida, assim, de alguma entrevista que você prefere esquecer, mas que você poderia falar aqui pra gente? Assim, já tomei paulada várias vezes, é comum. Até o Muricy, que a gente é amigo pra caramba, tal. O Muricy, quando perdia, tava de mau humor, assim, dependendo da forma como você colocasse a pergunta, era paulada mesmo, cara, e não tinha jeito. Cara, assim, já deve ter acontecido, não sei se eu vou lembrar de alguma agora, se eu lembrar durante a live eu vou falando, mas tem vezes que você não... às vezes você não é feliz na pergunta, às vezes o cara não quer te responder, às vezes o cara acha que você está julgando ele na pergunta, que não é o caso, você faz a pergunta para o cara responder. Quem julga é quem ouve, quem assiste, quem escuta, entendeu? O julgamento é da torcida, não é meu. Enfim, deve ter acontecido milhões de vezes. Até você falou, lembrei de uma, olha só, uma bem idiota. Lembrei. Quando eu estava em Itu, teve um Ituano em São Paulo, Ituano e Corinthians, o Neto jogava no Corinthians. E naquela época, devia ter o quê? Devia ter uns 19 para 20 anos. 20 anos, nem isso, 19 anos. Naquela época, nos jogos do Campeonato Paulista e Brasileiro, o repórter podia ainda entrar em campo antes de começar o jogo, entrevistar os caras. Até às vezes, acho que é comum ver nas imagens antigas, o pessoal puxando o fio para começar o jogo, atrasar. Isso, Era nessa época, eu podia entrar em campo. E aí, cara, eu tô ali em campo, imagina, eu molecão, na Rádio de Itu, Corinthians, gigante, com o Neto, que era o principal jogador. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta pro Neto, né? E aí, cara, sem saber exatamente o que perguntar, cara. Cheguei junto do Neto ali no meio de campo, perto para a saída, falei, Neto, como é que você vê o jogo? Ele respondeu, com os olhos. Puta, me derrubou, né, cara?
Me derrubou totalmente. Molecão, se fosse hoje, eu mandava ele tomar no cu, ele qualquer um que me desse uma resposta dessa. Mas naquela época, eu só desliguei o microfone e segui cabisbaixo. Me abalou essa resposta. Mas depois você vai aprendendo, cara. Então, às vezes, uma colocação sua errada. Eu procuro sempre, Danilo, estar muito seguro das minhas perguntas, cara. Eu sempre procuro perguntar assuntos que eu domino bem. Os assuntos do São Paulo, graças a Deus, eu domino bem, então não tenho dificuldade nenhuma em fazer entrevistas lá no CT. E quando eu tenho dúvida, eu vou atrás para chegar preparado para a entrevista. A pior imagem que um repórter pode passar é a de um repórter desinformado. Essa aí, o cara desinformado, perdeu a credibilidade, já era, não recupera nunca mais. Mas, cara, às vezes, até você ali na correria, principalmente no ao vivo, você coloca a pergunta de um jeito que ela não fica muito clara, entendeu? Então, você abre a perspectiva do cara te responder de uma forma meio virada, né? Faz parte, cara. Para mim, entra por um ouvido, sai pelo outro e vida que segue. Não dá tempo de ficar pegando birra, não, de resposta atravessada. Esse negócio de se preparar é interessante, porque eu que sou torcedor de São Paulo, não tenho nenhum envolvimento com jornalismo, nunca pensei em trabalhar nessa área, mas quando eu fiz a primeira live, que foi com a mãe do Júnior Tavares, com a Simone Tavares, cara, eu fiquei assim, foi a minha primeira da minha vida, né? Sim. Eu fiquei uma semana andando para um lado e para o outro dentro de casa, eu falei, nossa, como é que vai ser? Aí hoje, engraçado, óbvio, continuo sendo torcedor, não tenho pretensão de... Mas enfim, quando eu vou fazer igual fiz com o Daniel Perrone, com o Barolo, com o Roger, que foi goleiro reserva de São Paulo, Sérgio Baresi, a gente fica dando uma estudada naquilo que... se eu faço isso, eu imagino vocês, aí que são profissionais e trabalham com isso. Nós que não temos vocês. Danilo, vamos ver se foi você que travou ou fui eu. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, é isso, cara. Faz parte do nosso trabalho, o Danilo. Então, assim, não é mais do que obrigação ter que estudar o entrevistado, cara. Eu entendo, você faz isso não como um jornalista, como um hobby da sua página, para divulgação e tudo mais. Óbvio, você não pode ir desinformado para entrevista, senão você vai passar vergonha para o seu entrevistado, né? Você se coloca na posição de entrevistador. Mas, assim, é mais como um hobby. Você não precisa saber 100% da vida do cara, né? A gente já tem que ter quase 100% de tudo na cabeça, entendeu? Eu procuro sempre me preparar. Chegaram umas perguntas legais aqui, ó. Danilo, eu até ia falar isso mesmo. A maioria não é para xingar o Neto, não é para xingar o Neto, gente. O Neto, eu fiz a pergunta errada, não foi o Neto que respondeu errado. Eu que fiz. É lógico que ele viu o jogo com os olhos, obviamente. A pergunta é que foi idiota minha, não é para xingar o Neto, não. A SPFC Will perguntou se existe de setorista esconder as coisas em troca de abertura e acesso ao clube. Cara, se existe, eu tô lá há 22 anos, cara, se existe, o cara faz muito bem feito, cara, porque não passar informação, não dar informação verídica. Eu tô lá há 22 anos, nunca vi. É que assim, tem jornalista que é mais, como eu vou dizer, jornalista que é mais tímido, tem outro que é mais, fala mais, outro que fala menos, aí é característica do profissional, mas esconder, o cara vai estar traindo o trabalho dele e a empresa dele, cara. Não acredito que isso aconteça. E o CH Zanata perguntou se eu entrevistei o Ronaldo, ex-goleiro. Várias vezes lá no Corinthians eu entrevistei o Ronaldo. Não era fácil fazer entrevista com o Ronaldo, não. Também vou puxar umas aqui, porque às vezes eu fico com medo, Edu, de apertar o X aqui e te expulsar da live. Não aperta o X não, senão você sai da live, eu saio também. Não, então, não, é que eu vou fazer as perguntinhas aqui também, ver se ficou alguma para trás. Vamos ver se eu perdi alguma aqui. O Armando falou, também sou fã do Eduardo Afonso. Grande Edu, sou fã, abraço. Júlio Freitas falou. O Fábio Ito, ele é o nosso produtor do canal do YouTube. Ele falou, quando o São Paulo jogou em Buenos Aires contra o River, em 2016, conversei bastante com o Edu. É um japonês, você não deve lembrar do japonês lá na Argentina?
Não vou Fala lembrar. que lembra, vai, lembra. Mas, tá bom, Fábio, lembra que 2016, ele falasse, se ele tivesse falado, eu conversei com o Eduardo, no último jogo do São Paulo que nós tivemos acesso, foi contra a LDU, não ia lembrar, imagina em 2016. Mas tudo bem, Fábio, eu lembro, vou lembrar. A Tila. Tem uma pergunta aqui, isso, a Tila Viana, ia falar do Cezinho Chulapa, né, cara? Isso, como que é entrevistar o Serginho Chulapa? Então, eu fiz muito pouco, Serginho, né? Porque o Serginho estava em fim de carreira já quando eu estava começando, então eu não fiz. Então, assim, eu não lembro de nenhuma entrevista assim que ou ele foi bravo, ou ele foi engraçado, nada. Acho que foram perguntas normais. Mas eu conheço a história dos caras mais veteranos aí. Até tem um cara que trabalhava lá no Diário do Grande ABC, ele estava lá jogando em algum time lá, acho que o Santo André, que ele meteu, eu era técnico do Santo André, que ele meteu uma cabeçada no cara lá, não gostou da pergunta, meteu, acho que foi o Gilvan Ribeiro que tomou, ou o Gilson Ribeiro, foi o Gilvan Ribeiro que tomou uma cabeçada, enfim. Não devia ser muito fácil fazer pergunta difícil pro Chulapa, não, você tem que fazer a distância assim, se a reação dele fosse de querer correr atrás. Agora, eu sugiro, para quem quer dar risada, desculpa fazer a propaganda, procurem o Bola da Vez, o Resenha com o Serginho Chulapa. Vocês querem dar risada, querem ver um programa de humor de futebol? Procurem o Resenha com o Serginho Chulapa. É sensacional. Um dos melhores programas que eu já vi da ESPN é o Resenha com o Serginho Chulapa. Estava o André Pirral, o César Sampaio fez uma escada para o Chulapa dar resposta. O César jogou muito tempo com o Chulapa. Cara, é sensacional, é sensacional. Os melhores programas que existem do Resenha foi esse com o Serginho Chulapa. O Coração Soberano, ele tá falando... Ela perguntou do Aloysio Chulapa. Chulapa, eu achei que era o Serginho. É o Aloysio. Tila Viana, já entrevistei várias vezes o Aloysio, também era muito engraçado, o cara sempre muito... Como é que eu vou dizer? Um cara muito espirituoso nas respostas, mesmo nos momentos ruins, um cara que dava respostas boas, porque ele era um cara muito espirituoso, muito espontâneo, muito de frases de efeito. Então, era muito legal fazer matéria com a Aloysio Chulapa. Tá me ouvindo aí, Edu? Tô te ouvindo. Tá, eu tive que levantar o celular aqui, porque às vezes o pessoal tá reclamando aqui. Acho que é o meu áudio que tá ruim, né? Eu vou ter que fazer uma coisinha aqui agora. Fiquei trabalhando, meu celular está acabando a bateria. Eu vou tirar o fone e vou colocar o carregador aqui embaixo. Já está carregando e vou fazer um teste com você. Eu estou chegando bem. Estou chegando bem mesmo sem fone aí para você? Tá ótimo. Então tá bom. Vamos sem fone aqui, porque com fone eu não consigo carregar. Vamos seguir aí. Vamos dar sequência. Eu vou aproveitar e colocar o meu fone que o Esdras Faraó pediu para eu colocar. Então, quem manda é quem escreve, né? Melhorou bem sua voz com o fone. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Vamos lá. O Coração Soberano, ele fez a seguinte pergunta. Pede para ele falar do Muricy, da época que ele passou por um problema de saúde. Essa é uma história bem legal, cara. Em 2005, eu estava com um problema renal, eu perdi meus rins. E eu tive que fazer um procedimento que acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece eu vou resumir. Chama-se hemodiálise, que é um procedimento em que você faz uma filtragem numa máquina de hospital do seu sangue para fazer a função do rim. A máquina faz a função do rim. E naquela época, era um procedimento... Hoje, meu irmão, que também tem o mesmo problema hereditário, ele faz 2 horas por dia, de segunda a sexta. Ele vê um filme, ele chega no hospital, liga a máquina, vê um filme, acabou, ele vai embora. Na minha época, as máquinas ainda não eram tão modernas como as de hoje, e eu fazia um procedimento que era 6 horas por dia, de terça, quinta e sábado, 3 vezes por semana. E até a minha mãe fazer os testes, poder ver que o rim dela era compatível e ela poder doar o rim, que foi o que aconteceu. E principalmente nos treinos de terça-feira, o que acontecia? Eu ia para o hospital 5 da manhã, ligava na máquina 6, saía meio-dia. Quando o treino era de manhã, eu chegava no CT, 1 hora, 1 e pouco, já tinha acabado tudo. Não tinha mais entrevista, não tinha mais jogador, não tinha mais nada. E durante esse período de quase 1 ano, sempre que acontecia isso, o Muricy estava lá dentro, ou almoçando, ou terminando de almoçar, ou já estava até às vezes no quarto descansando, e aí eu falava com a assessoria, os caras já sabiam do problema, eles iam lá no Muricy, Muricy, o Edu perdeu o treino lá pela hemodiálise e tal, e o Muricy sempre vinha e me dava uma entrevista, cara, sempre, sempre. Não teve uma vez que ele falou, não vou atender, cara. E ele vinha, dava uma entrevista para eu ter um material para soltar na Rádio Bandeirantes, né? Porque não tinha essa facilidade hoje tecnológica, por exemplo, eu podia pedir hoje, fosse hoje, eu pedia para qualquer outro repórter gravar,
e me passar o áudio que eu utilizaria. Mas naquela época a gente não tinha também essa tecnologia de trabalho. E aí ele descia, vinha, me atendia ali na sala de imprensa, antiga sala de imprensa, nem era esse prédio, era uma antigona que tinha lá. E, cara, e lógico que isso ficou marcado, né, cara? Porque foi um período muito grande de tempo. Ele deve ter feito isso aí no decorrer do ano umas 20 vezes. E, cara, me ajudou muito, cara, porque talvez, se ele não tivesse feito isso, talvez a Bandeirantes entendesse que não seria bom nesse período de hemodiálise eu ficar cobrindo São Paulo, colocar uma coisa assim que eu não esqueço. Por isso que eu sempre... Os caras falam, ficar bravo com as respostas atravessadas do Muricy? Jamais, cara. O Muricy, depois do que fez, cara, pode me xingar na coletiva, pode me agredir, pode me bater. E fora isso, cara, o Muricy é um puta de um cara, um ser humano sensacional. Ele ali se transforma um pouco como técnico, cara, mas o coração do cara, o cara é sensacional, cara, é sensacional. Então, essa foi uma coisa. Outro dia, faz uns 2 anos, a Bandeirantes levou ele no estúdio, fez um programa especial dele na Renata Fã, ou no Neto, acho que foi no Neto. E até eu dei esse depoimento lá na Bandeirantes, foi bem legal, foi bem emocionante para mim e para ele. Certo. A Tila, ele escreveu linda história do Você é Demais. O Sérgio... Sérgio... Não, demais é o Muricy que me atendeu, né? Eu não, ele é que foi o cara demais dessa história, né? O cara que me ajudou. Não, Edu, mas também conta muito, né? Se não fosse o trabalho que você faz, o profissionalismo que você tem, o jeito que você leva a sério a sua profissão, certamente o Muricy não ia fazer isso, porque você conhece o cara. Havia um respeito enorme de um com o outro, e ele sabia que era uma situação assim que, enfim, cara, uma situação que assim, uma coisa que você não espera enfrentar na sua vida. Mas graças a Deus enfrentei, deu tudo certo, sou uma pessoa nova, há 15 anos com um rim novo aí, tocando a vida da melhor maneira possível, cara. Da melhor maneira. Eu vou fazer a última pergunta para você com relação a esse trabalho de setorista. Depois o pessoal já está fazendo mais perguntas, a gente já volta para eles. Segura aí só um pouquinho, pessoal. Quero só fazer uma última pergunta em relação ao trabalho dos setoristas. Você já presenciou algum setorista que foi impedido de trabalhar em um clube por alguma divergência de opiniões ou por uma irresponsabilidade jornalística? Não precisa citar nomes, mas você pode citar um caso. Então, no São Paulo, cara, uma coisa assim que eu admiro demais no São Paulo, nunca eu vi um jornalista ser barrado no São Paulo por nada. Mesmo um cara que tenha feito a pior matéria sobre a integridade, a história do São Paulo. Lógico que eu não vou dizer para você que o cara, quando faz uma matéria que não é verdadeira, veja bem, não é o cara assim, falar mal e a coisa ser certa. Aí o cara tá com a razão. Mas o cara falar mal assim por um revanchismo, ou por torcer para outro time, ou para plantar notícia errada, é óbvio que o cara, ele de alguma forma, ele vai pagar de alguma forma isso aí. Mas no São Paulo, estou lá há 22 anos, eu nunca vi um jornalista ser barrado de uma coletiva, de uma entrevista. Às vezes tem jogador que fala, com esse cara eu não falo, isso eu já vi. Com esse cara eu não falo. Aí é o problema do jogador, entendeu? Não falo com esse cara. O próprio Rogério, né? O Viola não falou. O Viola não falou comigo durante anos, por causa de um mal-entendido que nós tivemos numa viagem do Palmeiras. Enfim, que ele saiu para a noite, caiu no boteco que eu estava, a comissão técnica ficou sabendo, e ele achou que tinha sido por eu estar no boteco, eu que entreguei ele. Entendeu? Como estava cheio de jornalista lá. Enfim, o cara uma vez foi dar... Um dia teve um jogo Santos e Naviraense na Vila, o Viola meteu, acho que 5 do 6, foi 6 ou 7-0, o Viola meteu 5 gols. E aí teve uma coletivinha do Viola, todo mundo queria falar com o Viola, em vez de cada um fazer sozinho, teve uma coletiva com o Viola ali, né? E aí ele estava vindo na coletiva, a hora que ele me viu, ele falou, com ele na coletiva eu não dou entrevista para ninguém. E aí, óbvio, eu não ia estragar o trabalho dos meus companheiros. Eu falei, eu saio, não tem problema, só pedi para um companheiro segurar o microfone para registrar a palavra e eu saí da coletiva. Respeito a atitude do cara. Depois de alguns anos, ele já tendo parado, a gente voltou a se falar e aí a gente conseguiu já conversar meio que não foi bem assim, que eu tava... Porque eu falei, que vantagem eu teria em chegar lá e falar, o Viola estava no boteco? Eu também estava. O cara ia falar, pô, se ele estava, você também estava. Então, que vantagem que eu ia ter, cara? Enfim. Mas, enfim, você não estava trabalhando também, né? É isso, cara, entendeu? Mas assim, do São Paulo eu nunca vi.
Já aconteceu em outros clubes. Por exemplo, o Vasco da Gama, na época do Eurico Miranda, proibiu a ESPN de entrar no estádio, em dia de jogos. Não podia ter Lembro disso. da ESPN. Como a gente era rádio ESPN Estadão, não era só ESPN, o que a gente fazia? Quando a gente ia fazer jogo lá, o nosso cubinho, sabe aquele cubinho que vai com o nome da emissora em volta do microfone? A gente, em vez de usar o ESPN, usava o Estadão. Então, os caras não sabiam que a gente era da ESPN, não usava uniforme, nada, a gente fazia, entendeu? Mas já aconteceu do Vasco proibir e tudo mais. Faz parte, cara. Eu, uma vez também, fiquei sem em Campinas, fazer jogo no estádio da Ponte Preta durante 1 ano. Porque o que aconteceu? Eu fui fazer um jogo Ponte Preta e Palmeiras lá, eu e o Quesada, pela Rádio Bandeirantes. E o Palmeiras ganhou de 3-2 no finalzinho. Sabe aqueles resultados assim que os caras da Ponte ficaram putos, acharam que o árbitro tinha roubado? Eu nem lembro se o árbitro roubou ou não roubou, mas enfim, o Palmeiras ganhou. E aí, cara, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no Moisés Lucarelli, não sei se você foi no estádio da Ponte Preta. O estádio da Ponte, você olhando de frente, tem uma ruazinha em curva assim, do lado direito, que é onde a imprensa para os carros. E ali numa casa era a sede da torcida organizada da Ponte. E aí, cara, acabou o jogo e tudo mais. A gente... Enfim, mas depois de 1h30 que acabou tudo, a gente conseguiu sair. E os caras arrancaram do nosso carro, que era o carro da Bandeirantes, arrancaram os 2 retrovisores e as 2 placas. Certo. Aí, imagina, 2 horas da manhã em Campinas, aí chamamos um policial, o cara falou, ó, vocês não podem voltar para São Paulo com o carro assim. Vocês têm que ir na delegacia de Campinas fazer um BO, com esse BO vocês voltam para São Paulo. Aí caímos, só tinha uma delegacia de plantão, fomos lá fazer, tá cheio de gente, a fila enorme, que muito carro tinha sido depredado. Bem, resumindo, saímos 6 horas da manhã de Campinas. Cheguei em Campinas, em São Paulo, 7, 8 da manhã. Aí a Bandeirantes de Campinas ficou sabendo da história. E no programa deles, das 6 da tarde, eles me convidaram para participar do programa. Aí você imagina, Danilo, tinha dormido 2, 3 horinhas só, porque eu tinha que voltar a trabalhar no dia seguinte, né? Puto da vida com tudo que aconteceu. Não devia ter aceitado o convite. Aceitei. Cara, a hora que o cara perguntou lá de Campinas, Edu, o que aconteceu? E estava contando essa mesma história, eu contei de outra forma, muito mais puto da vida, com muito mais ênfase, e falei, tomara que a Ponte Preta caia para a última divisão e nunca mais volte. Cara, os caras me mandaram para Bandeirantes. Fiquei 1 ano sem trabalhar em Campinas, cara. O cara falou assim, o Edu vier aqui, nós vamos matar ele. Aí eu fiquei 1 ano sem trabalhar lá, cara. Mas faz parte, cara. Eu tava putão, desabafei, não era momento de falar, falei e foi isso que aconteceu. Então, eu já vi tudo um pouco, mas assim, no São Paulo exclusivamente, nunca vi ninguém ser barrado num treino ou num jogo. Uma vez eu estava voltando do Nordeste, eu estava num voo e voltou um torcedor da Ponte Preta ao meu lado. Eles tinham feito um jogo contra o Náutico lá e era a chance da Ponte Preta vencer o jogo e ser campeão da Série B, um negócio assim. E o rapaz estava assim, frustrado, mas estava assim, arrebentado. O torcedor da Ponte, ele é muito apaixonado também, né, Edu? Muito fanático, cara, muito fanático. Muito fanático. Os caras são muito fortes, muito fanáticos. Tem uma torcida da Ponte Preta que é complicada, que eu sei que os caras dão uma pegada forte nos atletas, no técnico lá, se os caras não estão jogando bem. Enfim, faz parte do fanatismo. Eu acho que você pode ser fanático, pode apoiar o time, xingar, só não pode bater, cara. Quando você bate, você perde a razão, cara, em todos os aspectos. A gente agora... as perguntas. O Renato Cardoso, tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Tá me ouvindo? Estão perguntando bastante. Estou te ouvindo. Estão perguntando bastante sobre o Diniz aqui. O Renato Cardoso, qual a sua opinião sobre o Diniz? O Renato, a Nutri Mariana também perguntou o que você acha do trabalho do Diniz, principalmente com o Elinho, treina bem, mas... Bem, vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos falar do Diniz, cara. Para mim foi uma surpresa a contratação do Diniz. Que era o Cuca, mas ao mesmo tempo que provocou surpresa, depois que você pensa direito, vem o impacto da contratação, você fica surpreso, mas depois você fala assim, como tem sido o trabalho do Leco? Ele troca técnico a cada 6 meses e não segue nenhuma linha. Teve um novato Jardine, um experiente Aguirre, outro experiente Cuca, um mais ou menos experiente, 2 estrangeiros. Então, aí, como não tem lógica,
o Leco contratando, então também não era tão sem lógica ele trazer o Diniz, porque ele não tem lógica nenhuma, ele trouxe um técnico, não era tão sem lógica. Eu conheci o Diniz, tanto pessoalmente como profissionalmente, já gostava muito do trabalho dele, reconhecia que ele vinha de alguns, não diga nem sucessos, cara, de alguns até momentos estranhos, né? Porque, por exemplo, no Fluminense, ele chegou a fazer jogos fantásticos, criar 30, 40 oportunidades de gol e perder gols inacreditáveis, né? Então, cara, enfim, ele chega lá no São Paulo com um objetivo só: classificar o time para a Libertadores, porque era o que restava, né? O Flamengo já consegue o objetivo dele, mesmo aí a torcida um pouquinho insatisfeita nas redes sociais, mostrando assim um certo descontentamento, tipo, talvez porque esperassem outro técnico, enfim. Aí vem esse começo de ano, cara, e o Diniz faz uma pré-temporada fantástica em Cotia. Foram 14 dias em Cotia, sensacionais. A gente teve acesso a 5 ou 6 dias lá. Pô, deu para ver como estava sendo forte o treino, como a filosofia dele estava sendo imposta e abraçada pelos atletas. E aí, o São Paulo, para mim, Danilo, começa a ter um estilo Diniz a partir desse ano. Talvez aquele primeiro jogo com o Água Santa não tenha sido assim de encher os olhos, apesar da vitória. Tivemos alguns jogos ruins, aquele da altitude lá que perdeu para o Binacional, inacreditável. Mesmo aquele que perdeu para o Santo André, deu azar. Outros jogos, o São Paulo foi muito prejudicado, né? Contra o Novo Horizontino no empate, 2 pênaltis, 2 gols anulados. O jogo do Corinthians não deram um pênalti em cima do Igor Gomes nos acréscimos. Enfim, teve de tudo. Mas, cara, o mais importante, sem ficar pensando só em resultado, porque não adianta analisar só resultado, é que o time tinha um estilo de jogo, tinha uma filosofia. E eu acho que é isso que o Diniz conseguiu fazer até a pandemia. Implantar uma filosofia que ele gosta, implantar uma filosofia que os jogadores têm elogiado, que é mais importante, não adianta o técnico gostar e o grupo não gostar, mas os jogadores gostam, e encontrar um time base, cara. Hoje, depois de muitos anos, você sabe qual é o time titular do São Paulo? Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes, era o Antony, agora vai ser o Pablo, Pato e Vitor Bueno. Esse é o time titular. Ele vai ter que trocar uma coisa ou outra por desgaste, que vai ser uma maratona. Mas esse é o time titular, é o time que vai estrear na uma forma respeitada pelos adversários, admirada pelos atletas que compraram a ideia e mais, compraram até aqueles que não estão jogando. Até aqueles que não estão jogando compraram a ideia do Diniz. E, cara, então, assim, para mim o trabalho dele é muito, muito bom. Se vai ganhar, aí cara, ganhar, analisar só vitória e derrota, eu entendo por parte do torcedor, porque o futebol para o torcedor é lazer. Lazer, alegria, diversão. Então, quando não ganha, ele perde tudo isso, ele fica puto. Ele analisa realmente os 90 minutos. Ele tem que fazer isso, ele é torcedor, tem que analisar. Eu, como torcedor do meu time também, analiso o jogo, não analiso o contexto geral. Quero que se foda o contexto geral, quero que meu time ganhe. Acabou 90 minutos, claro. Ele ganha. Mas eu, como jornalista, não posso fazer uma análise se o técnico é bom porque perde, ou é ruim porque perde, ou é bom porque ganha. Eu tenho que ver, como eu estou lá todo dia quase, eu tenho que ver com um contexto muito mais aberto, com um leque muito mais aberto. E, para mim, assim, olhando esse contexto, esse prisma maior, que é diferente do torcedor, eu repito, porque o torcedor não está lá todo dia, eu acho o trabalho dele muito bom. E com ótima... Talvez o técnico mais próximo, depois do Osório, para mim, o técnico mais próximo, depois do Osório e um pouquinho do Aguirre, de dar um título para o São Paulo. Se mantido esse trabalho, se não perder mais jogador, enfim, se o time não tiver muita lesão... É o cara mais próximo que pode dar um título para o São Paulo. Isso aí responde muitas perguntas que o pessoal fez aqui, né? O Elisson mesmo... Só para responder do Elinho, que foi perguntado também, o Elinho, cara, é um jogador que precisa... Não é o técnico que precisa... O Diniz colocou ele para jogar no começo do ano. No jogo contra o Palmeiras... E contra o Palmeiras, ele perdeu, ficou quase 80 dias fora, pegou a pandemia, tudo mais, vai ter que recuperar espaço. Só que assim, eu estou começando a observar que o Elinho está no momento de matar o leão, cara. Porque assim, já está mais de 1 ano e meio no profissional, não se firmou, tem aí momentos pontuais, né? Aquele gol com o Flamengo, uma partida mais ou menos faz 2 anos que ele está no profissional, né, Edu? Ele precisa começar a matar o leão, cara. Não dá para ficar na transição, entendeu? Então vai caber muito a ele, Elinho, provar que ele pode ser o substituto do Antony. Assim, se ele tivesse inteirão,
eu até acho que ele seria uma melhor opção que o Pablo, que ele tem a característica mais parecida que a do Antony. Mas nesse momento, que ele até novamente voltou a se contundir na pré-temporada, teve um desconforto na coxa, já está treinando de novo, e se ele perder se ele perder o trem das 11, cara, ele vai ser mais um que vai vir muito bem da base e não vai se firmar no profissional. Como já a gente tem lá, por exemplo, nesse momento, uma situação dessa, do Shailon. Shailon hoje é reserva do time reserva. Era muito bom na base, mas não conseguiu na transição. Não. Entendeu? Então, Shailon não tem jeito. Ele tem a cara da preguiça, né, Edu? Eu sei que você não pode falar isso, mas eu posso. Ele é a cara da preguiça, cara. Não, no jogo. Do Brenner aqui é a mesma coisa. O Brenner está no último momento dele de se firmar no São Paulo. Se não se firmar, vai embora também, porque não dá para segurar jogador assim. É melhor vender e segurar uma porcentagem e rezar para o cara estourar em outro time, porque ali desse mato não sai mais cachorro. Às vezes você percebe que desse mato não sai mais cachorro, entendeu? A última excursão nossa, aqui de Uberaba, nós fizemos para Ribeirão Preto, no jogo Botafogo e São Paulo, né? E aí, no caminho, o pessoal falou, o Shailon vai ser titular, hein, Danilo? Desculpa, eu não gosto dele. Eu peguei e falei assim, olha, eu dou uma camisa oficial para cada um do grupo se o Shailon fizer 3 gols. Primeira bola, ele manda na trave. Eu falei, putz, só falta esse cara me dar uma dessa, né? E o Botafogo lá embaixo... Eu tava nesse jogo lá. Foi uma apresentação terrível do São Paulo. Terrível. A minha pior apresentação do ano. E quente lá, hein? Oi? E quente lá em Ribeirão, hein, aquele dia, hein? Mas quente ou não, cara, ali tinha muito jogador que estava esperando uma chance no time principal, tinha que ter provado, cara. Tinha que ter provado. Sim. Você sabe que aquele jogo resultou no dia seguinte, no CT, na reapresentação, uma das conversas mais duras do Fernando Diniz com os jogadores do São Paulo, mais duras. Que foi para todo mundo, inclusive para quem não jogou como titular. Os titulares que não estavam, até eles participaram dessa pegada, dessa lavagem de roupa suja no dia seguinte, porque foi assim, inconcebível que alguns jogadores experimentados ou jovens, que estão ali esperando uma oportunidade para entrar no time, apresentem um futebol tão... não é nem um futebol, é uma disposição tão parca, tão fora da expectativa daquele jogo, sabe? A gente viu o moleque lá com a língua na chuteira com 30 minutos do segundo tempo. O moleque tem que voar, cara. Você lembra de um zagueiro chamado Aislan, que jogou no São Paulo? Que quase foi vendido para a Europa? Lembra dele? O cabeludinho? Ele jogou depois no Guarani, no Vasco, jogou Copinha. Isso, esse mesmo. Era um zagueiro muito promissor, cara. Ele tinha vários aspectos. Assim, primeiro que ele era muito forte fisicamente, uma estatura muito boa para zagueiro. Substituto do Lugano. Tinha jogado bem na base. Aí, cara, essa história eu já contei, então eu posso contar, não tem problema. Uma vez, quando o Rogério se contundiu, antes do final da carreira dele, aquela contusão mais grave dele... tornozelo? Que ele ficou 6 meses sem jogar, ou quase 6 meses. Teve um treino do São Paulo no CT, que o Aislan, ele era quinto reserva. O que aconteceu? Os titulares estavam machucados, os reservas machucados, a dupla que formou no coletivo era Aislan e um volante, que eu não vou lembrar quem era, improvisado de zagueiro, porque não tinha zagueiro, né? E o coletivo rolando, passou uns 10, 15 minutos, o Aislan pediu para sair com dor na coxa. Foi pro refis. Beleza. Passados alguns dias, algumas semanas, eu fiquei sabendo através de uma pessoa dentro do São Paulo lá. Cara, o Rogério Ceni quase matou o Aislan no refis aquele dia que ele saiu do treino. Falei, como assim quase matou? Não, o Rogério estava lá fazendo aquecimento, estava lá fazendo tratamento, e o Aislan chegou. Confortozinho aqui na coxa e tal. O Rogério foi babando em cima dele e falou, moleque, com a sua idade, quinta opção, você tem que jogar até de muleta. Você tem que voltar para o campo agora e jogar até de muleta. Você não pode perder essa oportunidade. Isso mostra como era o Rogério e como não era o Aislan. E assim, por uma coincidência, após esse episódio, o Aislan nunca mais teve oportunidade até sair do São Paulo. Se queimou, né? Certeza que o técnico olha para uma situação dessa e não dá crédito mais para esse tipo de atleta. É a chance da vida. Nós fizemos até uma live com o Sérgio Baresi a respeito de categorias de base. Foi muito legal. Só que nós voltamos lá na categoria no 12 anos, 8 anos de idade, né?
E, poxa, parece ter uma baita história no São Paulo. é uma vida que a criança vai dar para tio, para avô, para avó, para primo, porque dependendo do futuro dela, não tenho dúvida, o Lucas Moura que está lá no Tottenham deve sustentar mais do que a mãe e o pai ali, eu não tenho a menor dúvida disso. Sim. Isso acontece na maioria dos atletas, todos eles levam uma grande bagagem de familiar humilde para precisar ajudar, não tem como sair disso para jogadores que são humildes. Não sei o caso do Aisla, mas tem que ter uma gana, uma ambição, né, Edu? Eu não sei, não vou nem falar sobre humildade, não, porque eu também não sei se ele era humilde, não lembro se ele era. Mas assim, aquele tinha que aproveitar a chance de qualquer jeito, cara. Eu, no meu começo de carreira, várias vezes fui trabalhar sem condição, que meu medo era que outros tomassem minha vaga, cara. Então eu fui e toquei o problema. Exato. Às vezes você tem que superar um pouco as dificuldades, não dá pra você se entregar na primeira dorzinha, cara. Ainda mais jogador profissional. Tem 2 ou 3 perguntas aqui sobre o Galeano, antes que acabe o tempo de live. Então, só para avisar que o Galeano não está tendo chance, porque ele não está nesse grupo do São Paulo. O Galeano vai se reapresentar agora, semana que vem, com todos os atletas da base, para as competições de base, que há uma intenção da federação de voltar com os campeonatos de base a partir de setembro. Então, ele vai se reapresentar. Mas é um jogador que pode, a qualquer momento, ser chamado para integrar o grupo. Eu acho assim, se o Pablo, Elinho, se o Rojas, que é um ponto de interrogação enorme, não conseguirem ali ocupar essa vaga do Antony, talvez ainda no decorrer do semestre o Galeano seja chamado. Se ele não subiu até agora, como não subiu, né, é porque o Diniz entende que ele ainda não está maturado o suficiente para estar nesse grupo do São Paulo, que tem outros jogadores à frente dele. Sempre assim, o torcedor sempre quer o moleque que está na base. O Elinho, quando estava na base, o torcedor queria que ele subisse. Hoje o torcedor não gosta do Elinho. O Toró, quando o Elinho subiu todo mundo, o Igor Gomes, o Toró tinha ficado, os caras... Entendeu? Então os caras, por saberem do potencial do Galeano, estão trabalhando assim para subir no momento certo, no momento que ele estiver pronto para encarar, porque é muito diferente, gente, é muito diferente. Base, mesmo sub-20, do profissional. É muito diferente. O garoto tem que ter muita personalidade. Certeza. Porque é completamente diferente no aspecto físico, no aspecto tático, técnico, pressão, cobrança. É muito diferente. Muito. Não chega nem aos pés, mesmo sendo uma base. A Nutri Mariana. Edu, Hernanes, eu achei interessante a pergunta aqui. Hernanes, porque na volta dele, no seu ponto de vista, não conseguiu engrenar ainda. Falou em entrevista que está 100%, sem dor, mas não deslancha. O que você acha que está acontecendo com o Hernanes, Edu? A natureza explica, cara. O Hernanes não é mais um jogador, pela idade que tem, que vai repetir no São Paulo o que ele já fez no próprio São Paulo e nos clubes que ele defendeu na carreira, porque ele já chegou num ponto da carreira dele que o 100% dele, que pode ser que ele esteja mesmo, não são 100% necessários para o time. Talvez ele tenha que contribuir com esse 100%, entrando no decorrer da partida, num jogo em que a característica dele combine mais. Talvez para aquilo que o Diniz quer do time, principalmente no aspecto rotação, rotatividade ali no ataque, troca de posições, os 100% do Hernanes com a idade dele hoje já não correspondam aos 100% que são necessários. Mas é um cara muito importante para o São Paulo em todos os aspectos, fora de campo, dentro de campo, sofreu muito, porque o último ano dele, antes de voltar para o São Paulo, nessa última vez, foi péssimo. Ele teve meses até o jogo com o Tadieres, não. Levaram ele para a famigerada Florida Cup, colocaram ele para jogar sem condição, ele piorou o aspecto físico. Somado a isso, teve um monte de problema particular, que não vou ficar falando aqui, porque não falei nem na ESPN. O cara teve um ano com muito problema particular, relacionamento com ex-esposa, filhos longe, tudo mais. E isso, por mais que o cara seja experiente, atrapalha. Então, você junta tudo isso numa baciada, o Hernanes não consegue, talvez consiga agora, não sei, mas não é mais o Hernanes que já foi um dia, e não será. É a lei da humanidade, da natureza. Ninguém é mais do que era, no caso de jogador, há 6, 7 anos atrás. Não tem chance nenhuma. Eu vou mais além, viu, Edu? Eu vou mais além com essa situação do Hernanes. O time de 2020 não é o mesmo time de 2017.
o time de 2020 é extremamente mais competitivo do que o de 2017. Sim, Naquele o muito Hernani melhor. se destacava. Ele destacava porque o time era ruim de 2017. Não, e ele Esse já é mais difícil. mas ele estava numa fase melhor, ele tinha 3 anos a Claro. menos. Quando você tem Uhum. 22 e depois joga com 25, esses 3 anos não fazem diferença. Mas quando você tem 33 e depois você volta a jogar com 36, já faz uma diferença danada. A diferença já é nítida em campo no aspecto físico. Mas é um cara foi muito importante naquela época, fora de campo e dentro de campo, está sendo muito importante hoje, talvez com uma colaboração mais fora do que dentro de campo. O Dudu Rezende também fez o Dudu Rezende Cunha. Ele fez uma pergunta legal. Você acha que depois do Miro, Daniel Alves? Desculpa, Danilo, deu uma picotada. Qual foi essa pergunta do Miranda e do Caleri? Que você está do Rezende? Não, eu fui lá em cima. Ele perguntou se depois do Rogério Ceni, a maior liderança do grupo, depois da era Rogério Ceni, é o Daniel Alves? Por currículo, há uma chance grande. Por ascendência no grupo, talvez ainda não. Talvez a gente já tenha tido outros líderes depois do Rogério Ceni. Eu gostava do Petros, Bruno viu? Alves. O Petros foi, mas pouco tempo. Né? O Bruno Alves é uma ascendência muito grande em cima do grupo. O Volpe é um cara também que tem uma liderança muito grande. O Hernanes tem uma liderança muito grande também. Pablo, enfim, a gente tem outros jogadores. Mas óbvio que o currículo do Daniel Alves nos faz crer que ele será, com o tempo, uma das grandes lideranças do São Paulo. E teve uma outra pergunta aqui que eu achei legal, do Miranda e do Caleri, foi também do Rezende aqui. Gente, assim, o que eu quero deixar bem claro, o São Paulo não tem dinheiro para contratar, gente. Não se iludam com... Aí, durante a pandemia, surgiu aí um monte de Roger Guedes, Cueva se oferecendo, Miranda, Caleri. Aí eu vou se começar aqui com a história do Cavani, que era uma loucura. Enfim, gente, não há dinheiro. O São Paulo hoje está preocupado. Que bom que você esclarece isso para nós. Os atrasados todos, e os atrasados não são da pandemia. São Paulo deve para jogadores antes da pandemia, direito de imagem e tal. Então vai colocar a casa em ordem agora com essa grana e vai propor ainda assim uma diminuição de salário dos atletas até o final do ano, porque não há dinheiro. Não há dinheiro. E, obviamente, quando você propõe uma diminuição de salário para o seu elenco, você não tem como trazer um outro jogador caro, porque o elenco não vai aceitar essa situação. Uhum. O elenco pode até colaborar em diminuir o salário, mas não vai aceitar uma outra contratação. Eu acho que o Miranda um dia ainda vai encerrar a carreira no São Paulo, eu não tenho dúvida. Acho que ele vai jogar ainda ou 1 ano, ou 6 meses, mas mais para frente, ano que vem. O Caleri só se vier jogar de graça, só se falar assim, ó, vou receber o salário do Gabriel Sara. Aí beleza, aí o cara vem. Mas fora isso, pensar o que ele ganha lá, não tem dinheiro, não adianta, não. Gomes mais um tempo e deixa o Caleri lá. De jeito nenhum. É isso, não dá. Tem uma hora, o São Paulo já tem um jogador que está na primeira prateleira do futebol, que chama-se Daniel Alves, com salário de primeira prateleira. Não dá para ter 2 salários. O ano passado, e acumulou uma dívida de 1 milhão por dia parado. Não tem como, gente, não tem como. Só se o cara vier para jogar de graça. Mas chegar lá, quero ganhar um salário simbólico, que nem o Juninho Pernambucano fez no Vasco. Chegou lá no final de carreira e falou, vou jogar por um salário mínimo. Ô Edu, faltam 20 segundos. Você quer passar uns 5 minutinhos para a gente finalizar? Só para não... Pode ser. Falta 15, vai faltar 10. Aí eu não vai conseguir nem falar tchau para você, se depender. Vamos lá, vamos fechar essa, eu volto para a despedida, tá bom? Vamos lá. Nós estamos aí aprendendo também com as lives, tá super bacana essa fase aí. Infelizmente nós estamos fazendo live por causa de pandemia, não queria que fosse assim. Mas tomara que elas continuem, porque nós vamos continuar convidando as pessoas para fazer as lives e... todas que nós fizemos foi um barato, foi super legal, sempre fomos muito bem atendidos. Alguns nem respondem, mas a gente tem que tentar, né? Sim, e volto a te agradecer pela atenção aí que você tem nos dado aí, desde o primeiro dia que nós te chamamos. Mas imagina, eu acho assim até, Danilo, essa pandemia, cara, ela vai trazer
ela está trazendo uma série de inovações, né? Eu mesmo, assim, nunca imaginei que eu pudesse trabalhar da minha casa, fazendo TV, cara. E hoje eu faço as minhas coisas de casa, cara. Eu recebo material da assessoria do São Paulo, eu edito aqui, eu tenho programas aqui no meu notebook de edição, de gravação, que a própria ESPN instalou à distância, né? O pessoal da TI da ESPN entrou aqui virtualmente no meu computador, eu passei a senha, eles instalaram os programas, eles instalaram aqui, ó, vou até mostrar para vocês, isso aqui é uma luz profissional de TV que os caras trouxeram aqui na minha casa, trouxeram internet, enfim, tentaram me dar a mínima condição para eu conseguir fazer um trabalho digno aqui da minha casa. Agora eu tirei a luz do lugar, não consigo equilibrar ela de novo. Equilibrou. Então, e hoje eu tô achando bem mais interessante os canais esportivos com seus... por exemplo, a Fox Sports. Agora tá tendo essa junção de Fox com ESPN. E eu gosto muito de assistir os programas da Fox Sport Rádio, porque é o horário que eu termino de almoçar. E eu dou uma distraída ali assistindo. E aí fica lá as câmeras individuais. Eu tô achando até melhor do que de estúdio. É uma nova forma de fazer TV. Ela não vai ser duradoura, porque ainda o estúdio, a condição é muito melhor, tudo mais. Eu já vou responder aqui o Marlone sobre o Luiz Fabiano, tá? O Marlone já mandou umas 4, 5 vezes. Vou responder ainda antes de terminar. Pode ficar tranquilo, Marlone. O pessoal tem medo de você ir embora. Não. A gente vai ficar mais uns 10 minutinhos aqui. Então, é uma nova forma de trabalho, viu, Danilo? Eu acho que assim, cara, a gente vai voltar um dia para o estúdio, para a rua, vai acontecer, isso aí vai passar. Está demorando mais do que a gente imaginava, mas vai passar. Mas eu acredito, assim, que primeiro as TVs conseguiram se reinventar nesse período de pandemia, sabe? Criaram plataformas, criaram uma forma de transmitir de casa. E assim, no começo de um jeito mambembe, depois foi melhorando, erros foram acontecendo. Lá no primeiro mês de pandemia, a gente fazia uma coisa bem diferente do que faz agora. E alguns programas até ficaram melhores. Eu vou citar aqui o Bola da Vez, por exemplo, que é um programa que eu já participei. Recentemente até eu fiz o Bola da Vez com o Luiz Fabiano. O Bola da Vez, cara, às vezes quando você tem uma pessoa que está longe, em um outro país ou em outro estado, é complicado você viabilizar a vinda dela para o estúdio. E agora, com esse formato, a gente vai poder fazer o Prihal fez aí, Canavarro, fez o Zanardi, que infelizmente sofreu um outro acidente. Ele fez personagens que, se fosse no estúdio, ele talvez não tivesse a mesma condição de fazer, que é muito mais difícil você trazer. Então, eu acho que vai ficar alguma coisa aí na comunicação, mesmo na televisão, alguma coisa de legado da pandemia para alguns programas poderão ser feitos virtualmente, remotamente, de casa, e outras profissões, assim, as mais burocráticas, administrativas, tenho certeza que a grande maioria passará a ser em home office. Bom para o trabalhador que vai ficar na sua casa, bom para a empresa que vai economizar espaço físico, luz, telefone e tudo mais. Enfim, acho que vai ser uma nova... Eu não sou dono da verdade, nem quero ser o dono do mundo, mas estou sentindo que é uma sensação de que algumas coisas vão mudar bastante quando a gente voltar ao normal. Algumas coisas vão ser o chamado novo normal. Deixa eu dar aqui, responder aqui a pergunta do menino, se eu pegar aqui o nome dele até, falei que eu ia responder, eu vou responder aqui para ele. É o Marlon, né? É o Marlon, isso, que perguntou do Luiz Fabiano. Gente, Sim. O Luiz Fabiano não vai voltar a jogar futebol profissional, e se voltar vai ser assim, 2, 3 jogos, 2, 3 partidas para se despedir. Mas acho até que ele vai, pelo Bola da Vez que eu fiz com ele agora há 20 dias, ele, o Prihal e o Abel Neto, está muito claro que na cabeça do Luiz Fabiano são 2 anos parado e o futebol tão competitivo, não há mais a possibilidade dele, de repente, sei lá, assinar um contrato de 3 meses para fazer 2, 3 partidas e se despedir. Principalmente no São Paulo, cara. Hoje esse tipo de... Como eu vou explicar? Esse tipo de um realismo mais antigo, de uma coisa mais dos anos 80, 90, do cara voltar para fazer a despedida. Se o cara não tiver em forma, não dá mais, não cabe mais no futebol, entendeu? Não cabe. Porque, assim, se o Luiz assinar um contrato com o São Paulo, por menor que seja, ele será cobrado para apresentar o futebol que ele já apresentou um dia. O torcedor pode gostar no começo, porque ele é um baita de um ídolo, mas se tiver ruim o jogo e botar ele e não resolver, logo na sequência vai ter gente xingando, tá bichado, tá parado, não aguenta mais, é velho. Então não dá mais. O que eu acho assim, mais viável na história do Luiz Fabiano em São Paulo, que é tão bonita, tão linda, não de muitos títulos, mas de muita união, o Luiz se dedicando sempre muito quando jogou no São Paulo, o que eu acho mais
é que talvez haja um jogo de despedida do Luiz Fabiano, sabe? Um momento mais tranquilo de folga, se passa uma grande festa para a despedida do Luiz Fabiano, não sei se parecida com a do Rogério Ceni, mas próxima do Rogério Ceni, alguma coisa para ele vestir a camisa mais uma vez numa grande despedida. Agora, profissionalmente mesmo, e eu assim acho pouco provável que o Luiz volte a jogar profissionalmente. Na idade dele, 2 anos parado pesa demais. Por mais que ele teve chance de jogar na Inter de Limeira no começo do ano, o Elano foi lá, e ele falou que não dava. Imagina, o Luiz na Inter de Limeira ia ser referência. Mas os caras têm que meter bola para ele toda hora para ver se ele metia gol. Eu, particularmente, não acredito. Posso queimar minha língua, mas não acredito no Luiz Fabiano jogando. Os zagueiros hoje estão muito mais rápidos do que ele, né? E aí e o forte dele era o físico, era a agilidade de fazer um movimento para girar em cima de zagueiro. Hoje o zagueiro é novo e não, infelizmente, eu também acho que não dá. Eu acho que deveria fazer igual um colega aí falou em cima, fazer um jogo de despedida, Ponte, São Paulo, uma comemoração legal para ele. Acho que ele merece. Merecia ter ganhado uma Libertadores no São Paulo, porque ele tem cara de Libertadores, né? E eu vou te fazer uma pergunta aí para a gente ir finalizando agora. Foi até o Marcos Rogério que perguntou aí. Eu particularmente estou vendo muito movimento do Júlio Casares com relação à presidência do São Paulo. Não vejo um opositor a ele, porque muito se falou do Marco Aurélio Cunha. E ele está muito calado, não se fala nada sobre o assunto. Afinal, Marco Aurélio Cunha vai se candidatar ou não a presidente do São Paulo? E se não se candidatar, quem será a oposição do Júlio Casares? Então, Danilo, falar da política do São Paulo nesse momento é muito complicado, principalmente do outro lado. A gente tem um lado já definido, pronto, candidatura apresentada, que é o lado que não se diz nem situação, se diz coalizão, que é o Júlio Casares, né? Esse já está definido. Ele é candidato à presidência executiva do São Paulo e o outro é candidato à presidência do Conselho. Do outro lado, a gente não tem como falar nada porque não existe uma definição. Houve uma reunião, há mais ou menos uns 30 dias, com a participação ali do Natel, do Marco Aurélio Cunha, que teoricamente são os 2 principais nomes para que um deles saia como candidato, e com a bênção do Fernando Casal de Rey, ex-presidente, muito vitorioso, e que está do lado opositor. Mas já se passaram 30 dias, a candidatura do Júlio já é extraoficial há mais de 3, 4 meses, já é oficial há quase um mês, e até agora a gente não teve nada desse lado. E assim, é complicado, embora o Colégio Eleitoral de São Paulo não seja um colégio de torcida, que você tem que atingir o colégio com entrevista, você tem que atingir ali os conselheiros, é o que importa. O colégio é reduzido. Mas quando você demora muito para soltar uma candidatura, parece que ainda não há, eu fico com a impressão que não existe ainda ideias alinhadas, né, entre quem vai ser o candidato, quem não vai ser e tudo mais. Porque senão, se tivesse tudo alinhadinho, já tinha soltado e já estaria expondo a sua candidatura como o Júlio tem feito aí, né? Então a gente tem que esperar para falar. O que eu posso falar dessa eleição do São Paulo, para o torcedor que está aqui nos acompanhando, é o seguinte. Primeiro, que é uma eleição muito complicada na dinâmica dela, né? Agora, quando terminar a pandemia, que a gente não sabe quando vai ter a eleição dos conselheiros vitalícios, porque existem lá 14 ou 16 vagas de vitalícios, de conselheiros vitalícios que morreram nos últimos anos, que as vagas não foram preenchidas. Então, vai ter que preencher primeiro os vitalícios. São, acho que, 10 vagas iniciais que vão ser eleitas. Então, já muda aí de um conselho de 140 e poucos, já vai para 150 vitalícios, isso dá quase 8% do total dessa parte do conselho que vai renovar. Aí, em novembro, vai se trocar os conselheiros eleitos, que não são os vitalícios. 100 conselheiros vão ser trocados. E aí teremos, finalmente, com essas 2 levas de conselho formadas, a dos vitalícios e a outra, juntando as 2, eles vão eleger o presidente no final do ano, em dezembro, para assumir em janeiro. Então, cara, é muito complicado ainda a gente falar alguma coisa. Quem vai ser, quem tem mais chance, quem não tem. Por enquanto, eu só conheço o projeto do Casares. O Casares foi lá, colocou um projeto, apresentou 11 tópicos, tudo mais. Eu preciso esperar o outro lado lançar a sua candidatura, lançar o seu projeto, e aí o meu papel de jornalista não é achar que esse é melhor ou que aquele é melhor, porque eu vou falar sinceramente, claro. Eu sou conselheiro, não sou torcedor, e mesmo que fosse com o microfone na mão, não poderia exercer a função de torcedor. Então, o meu papel
é apresentar aos fãs de esporte da ESPN, ao pessoal que me acompanha em redes sociais, o projeto dos dois. E aí quem acompanha vai poder ter o seu arbítrio. Ah, esse aqui é melhor, esse aqui é pior, não gostei do projeto desse, gostei mais do daquele, enfim. Então, estou só esperando a definição do outro lado. Já entrevistei o Casares, um pouco antes do lançamento da sua candidatura na ESPN, e participei da entrevista coletiva de lançamento da candidatura. Agora estou esperando a outra parte se posicionar para que eu possa também entrevistar o outro candidato, dar o mesmo tempo que eu dei ao Casares, e participar também da coletiva de lançamento da candidatura. E vai ser assim nos próximos meses. A gente vai tentar mostrar para o torcedor, embora ele não vote, o que um pode fazer e o que o outro pode fazer. E aí o torcedor terá que cobrar do conselho que vote naquele que ele entende ser o melhor para assumir o São Paulo. Agora, uma coisa eu posso te falar, Dani, isso com toda certeza, independente de quem vai sair oposição e de quem vai ganhar a eleição. O próximo presidente do São Paulo, seja ele qual for, se não tiver muito bem assessorado no quesito marketing, finanças, vai bailar na presidência, porque vai ter um ano que vem extremamente complicado, pagando dívidas desse ano que já são grandes, acumulando déficit de 2 anos seguidos, e o pior, logo de cara, já enfrentando finais de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, pode assumir em janeiro, e se não ganhar nada em fevereiro, já ser bombardeado como um presidente ruim, mesmo sem ter participado nem 60 dias. O cara vai ter que ser muito criativo para arrecadar dinheiro e não desmontar time forte. E eu não sei como eles vão fazer. Talvez seja o ponto principal, é o cara falar que jeito que ele vai conseguir arrecadar grana e manter um elenco forte. Porque manter forte com dívida, o Leco já está fazendo. Agora quero ver pagar as dívidas, não fazer novas dívidas e manter o elenco forte. Esse vai ser o grande desafio do novo presidente de São Paulo. A visão que eu tenho, vou dar a minha opinião aí, parece que quanto mais o São Paulo vende, mais ele se endivida. É impressionante. Em 2017, fez uma baita de uma venda, o time quase caiu. O Rogério Ceni foi, ao meu ver, foi prejudicado pelas vendas. E o time quase caiu, foi vendido muito jogador para recuperar a caixa. E hoje, 2 anos depois, em 2018 vendeu novamente atletas, 2019 vendeu, e nós chegamos em 2020, o clube está com mais dívida do que em 2017, quando eles estavam querendo organizar o caixa. Então a impressão que me dá como torcedor é que, poxa, quanto mais vende, mais se endivida. Vendeu o Antony, o dinheiro, a primeira parcela já vai acabar mês que vem. O outro que foi vendido à vista aí, não vai virar nada aquele dinheiro. Se o São Paulo não parar de querer a sua rentabilidade financeira ser em cima só de atleta, o São Paulo vai quebrar. Tem que ter marketing, tem que ter alguma coisa, tem que ter bons patrocínios e tem que ter time consistente para ganhar, para trazer, ou então vai virar clube empresa. Senão, não sei. Esse é o cenário ideal que você colocou, né? Ter bom time, ganhar títulos e com dinheiro de marketing, de patrocínio e tudo mais, a manutenção do bom time. Mas, infelizmente, isso está muito longe de acontecer, Danilo. Porque, assim, o São Paulo, o Leco, quando entrou, ele até tinha um plano de governo no mandato que ele foi eleito, não no mandato tampão de 1 ano e meio, no outro, que ele foi eleito em abril de 2017, ele até apresentou para nós, lá no CT, no almoço, um plano de governo, que era um governo, eu vou fazer aqui, eu não gosto de comparação, mas eu vou fazer a comparação, que era um governo parecido com o que o Bandeira de Mello fez no Flamengo. Seria um governo de recuperação financeira. E realmente, nos primeiros meses do Leco, ele pagou muita dívida, diminuiu muito empréstimo bancário, diminuiu muito o valor de juros e caminhava para colocar a casa em ordem aí ao final do mandato dele. Acontece que quando você tem assim, já vem com uma dívida e você propõe um tipo de projeto como esse, obviamente que a sua chance de ganhar títulos ela vai ficar menor, porque você não vai poder fazer grandes investimentos, porque você tem como prioridade o pagamento das dívidas. E você será bastante criticado pela torcida, porque o torcedor, eu volto a dizer, com toda a razão, o torcedor não está nem aí, o torcedor quer título, quer vitória. Ele não quer saber se o time tem 500, 1 bilhão de dívida, ele quer comemorar a vitória ao final dos 90 minutos e o título no final do ano, a maioria. Um ou outro que às vezes pensa diferente. Então, o que aconteceu? O Leco desistiu no meio do caminho desse projeto. Ele seria lembrado, talvez não por essa gestão dele, talvez lá na frente, se ele tivesse levado
o projeto até o final, agora que vai terminar o mandato dele, o São Paulo tivesse com mínimas dívidas, com mínimo dinheiro pagando juros, não teria ganho nada, como não ganhou, mesmo gastando uma puta grana. Mas ele seria lembrado lá na frente, quando o São Paulo voltasse a contratar, ia ser falar, pô, lembra? O Leco que começou essa recuperação, vamos dar crédito a ele. Tudo. Só que aí aconteceu alguma coisa aí, que a gente não sabe o que é, até porque o Leco quase não dá entrevista, são poucas entrevistas do Leco, que, assim, não sei se foi vaidade, se foi pressão, e ele, de repente, de 2018 para cá, começou a contratar jogadores muito caros, cara, muito caros. E o déficit foi aumentando, o que era para fechar com superávit, fechou com déficit, e aí você tem hoje uma folha de pagamento de 15 milhões de reais, e sabe o que é pior? Apesar de tudo isso, ele talvez, se não ganhar o Paulista, não vai ganhar título nenhum da mesma forma, porque o Paulista é a única chance do Leco, porque os outros campeonatos terminam depois que ele sai. Então, só ano que vem. É muito complicado, cara, é muito complicado. O São Paulo chegou nesse ponto, e aí tem que fazer isso que você falou, né? O moleque mal sobe, o David Neres. Jogou o quê? 15 partidas, foi vendido. O próprio Antony jogou 58 partidas, foi vendido. O Igor Gomes, que está aí com 30 e poucas partidas, se não for vendido agora no meio do ano, que deu esse alívio com o Gustavo Maia, será vendido no final do ano. Então você fica criando base para pagar dívida, não criando base para te dar título ou para você ganhar dinheiro, é para pagar dívida. E aí, assim, com todo respeito, quando você contrata um cara como o Daniel Alves, que é caro para o São Paulo, é caro, o Daniel Alves é muito caro para o São Paulo, muito mesmo, a ponto de talvez ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Se você colocar luvas, direitos de imagem, salário, o patamar do Daniel Alves é fora da realidade. Mas o São Paulo viu uma chance, e aí eu acho que é o risco que vale a pena, de trazer um jogador, torcedor do clube, que se dispôs, porque o Daniel Alves só está no São Paulo porque ele quis estar, porque ele tinha proposta, mesmo sendo caro, ele tinha proposta muito melhor de clubes de segundo escalão da Europa. E o Flamengo, na última hora, quase atravessou o São Paulo, é que ele gosta do São Paulo, por isso que ele aceitou. E aí o São Paulo foi lá e fez um pacote com o Daniel Alves. Só que, cara, pra você trazer um jogador como o Daniel Alves, você tem que ter o marketing vendendo o cara todo dia para pagar parte desse montante, cara. Você tinha que ver o Daniel Alves fazendo 10 comerciais da empresa que patrocina o clube, da marca de uniforme. Por quê? Porque aí reverteria dinheiro com a imagem dele para pagar o seu próprio direito de imagem, suas luvas, e o impacto do salário dele ser pequeno no orçamento. O São Paulo está com ele aí há 8 meses e conseguiu um único parceiro, que é a DAZN, e que ainda a gente não viu nada ainda muito explícito quanto que é, como vai fazer. Então, cara, são algumas afobações para ganhar títulos que depois a conta chega. Uma hora a conta chega, Danilo. Chega na minha casa, Edu, chega na mas... sua casa. Se você gasta mais do que você ganha, a conta chega uma hora. Você paga no cartão, divide em 10 vezes. Se você não tiver dinheiro, uma hora ela vai chegar, cara. E chega com juros e correção terríveis para um clube como São Paulo. Mas o que a torcida questiona muito, o Edu, que nem você falou, que chegou em 2018 para cá, ele começou a contratar muito jogador caro. O que o torcedor questiona não é o jogador caro, é o jogador caro e ruim. Um jogador que não dá certo. São Paulo pagando alto salário e pagou caro para ter um Trellis, pagou caro para ter um Jean, para ser um goleiro reserva, que hoje nem é aproveitado, para depois pagar de novo por um outro goleiro, para pagar por um Everton Felipe. E isso chateia o torcedor. Saber que o São Paulo, o valor que pagou, se juntasse todos esses cabeças de bagre aí, ó, dava para trazer o Caleri, entendeu? E aí, às vezes, nem estaria tão endividado. Poxa, você vende um David Neres e traz um Trellis, ô Edu. É isso que chateia a torcida. Contratar, tem que contratar. Traz Daniel Alves, ótimo. Esse aí pode trazer. Juan Fran, legal. Volpe, bem. Mas, poxa, trazer jogador de baixo escalão. E o Trellis, ele era reserva no Vitória, ele não era titular absoluto. Eu não sei onde que o Raí estava com a cabeça de falar assim, vale a pena contratar esse... O Diego Souza chegou gordo no São Paulo. Entendeu? Então isso aí chateia. Eu concordo. O São Paulo tá na mão de quem? É verdade. Bem, Danilo, deixa eu só mandar aqui um beijão para Elô Campagnolo aqui, baita profissional, jornalista lá da Fox, agora, nossa, da Fox e ESPN. Elô, beijão. Pô, que legal você ter passado por aqui. Nós também, beijão, Elô. Prazer ter você aí. Então, Danilão, para dar uma resumida, cara, assim, contratar errado ou certo, eu acho que está dentro do risco futebol, cara, tá? Porque às vezes você tem que arriscar, cara, você tem que arriscar.
às vezes tem que arriscar. Eu acho também que foram muitas contratações erradas. O São Paulo arriscou muito e pagou por isso. Você citou alguns, que esse aí que você citou até jogaram. A gente pode colocar outros aqui, Gonçalo Carneiro, que não jogou, Calazans, que não jogou, Mike Suel, que não jogou. Eu posso aqui acrescentar Chiesa, que jogou 2 meses, Neilton, que jogou 2, 3 meses, Sidão, que jogou 1 ano, mas foi metade só titular. Então, a gente pode aqui fazer uma lista de talvez uns 15, 20 jogadores. Só que assim, você tem que arriscar algumas vezes. Você vai errar e é que nem um blefe de pôquer, cara. O cara tá lá, tá jogando bem, você arrisca, você traz. Ele pode virar um gênio ou pode virar uma porcaria. Agora, Sidão pelo menos veio de graça, né? Então o São Paulo arriscou demais, entendeu, cara? Arriscou demais. E perdeu muitas das apostas. E não fez dinheiro. E aí, lógico, a conta cai em cima do clube. O clube é que tem que assumir. Mas, com toda certeza, cara, acho que temos que ser otimistas. Esperar agora a reabertura do Campeonato Paulista. A partir de quinta-feira, o São Paulo volta a campo. E nós vamos ver um São Paulo aí com a mão do Diniz, que é um baita treinador, perfazendo aqui o que o Neto diz, um baita treinador que eu acho que vai dar ainda muita alegria ao time de São Paulo, cara. Pelo menos tem tudo para acontecer. Aqui, às vezes você chuta 10 bolas na trave, o adversário faz um contra-ataque aos 46, seu goleiro falha e o time ganha por 1-0. Mas daí também está dentro do que é futebol. Se não fosse assim, não seria futebol, né? Futebol tem essas coisas. O Esdras Faraó comentou aqui, até o marketing da família SPFC Uberaba tá melhor do que o do São Paulo. Edu, nós lançamos boné, camisa, máscara. Vou até te mostrar, ó. Olha a nossa máscara aqui da família SPFC aqui. Tem que mandar umas para mim usar aqui em São Paulo, hein? Que aqui a coisa... Não, olha aqui, ó. Tem brinde para você, ó. Boné, ó. Boné, olha aqui, ó. Também. Boa. Olha aí, ó. Boné do família. Tem o preto também, ó. Boa. Não, gostei do branco. Bonito o branco. Gostou do branco? Então o branco é teu. Isso. Manda umas mascarazinhas para acompanhar, para usar aqui no meu dia a dia. Ó, vou te falar uma coisa, Edu. Nosso marketing tá melhor do que o do São Paulo, viu? Não tenho dúvida disso. Tá mesmo. Boa, Danilão. Edu, poxa, mais uma vez, eu não quero nem só te agradecer, não. Quero te parabenizar por todos esses anos de trabalho que eu venho acompanhando aí pela ESPN, seu trabalho. Fico muito feliz de saber que tem um cara igual você acompanhando o São Paulo e dando notícia para nós, torcedores aqui, porque nós somos... Rapaz, eu acho que o esforço que nós estamos fazendo, mandando energia positiva lá para o São Paulo há tantos anos sem ganhar nada, é porque nós somos apaixonados mesmo. E te agradeço muito por ter uma pessoa tão profissional e tão especial para nós, torcedores, acompanhando o São Paulo lá, só mandando informação precisa e honestas, e claras, que nem você falou do Caleri, do Miranda, não nos iludindo em momento algum. Te agradeço muito por estar fazendo isso por nós e te parabenizar por tudo que você tem conquistado aí, que não foi à toa. Boa, Danilão, eu que vou agradecer demais essa quase 1h30 que a gente fez de live aqui, foi sensacional. Agradecer a todos que participaram, foi uma interação bem legal de todo mundo, mandando perguntas inteligentes, assuntos relacionados ao São Paulo, que é os que eu me sinto mais à vontade de responder, porque faz parte do meu dia a dia. Desejar aqui para a família SPFC de Uberaba sucesso, legal essa sua empreitada em lives, que você tenha... Obrigado. Um cara que se conduz bem, um cara simpático, um cara que deixa o entrevistado à vontade. Então, você já tem aí todos os requisitos para sempre estar fazendo boas lives, sempre estar trazendo aí pessoas relacionadas ao dia a dia do São Paulo, que eu acho que é isso um trabalho legal, cara. Porque, assim, quem está nessa parte alternativa, não digo nem de mídia, né? Alternativa de acompanhar o clube, além do seu esforço de ir lá nos jogos, de viajar, de comprar material esportivo, cara, vocês agora estão também apresentando personagens com essas lives, personagens que a grande mídia às vezes não tem nem espaço para colocar no ar, entendeu? É o ex-jogador, é o cara que é um torcedor especial, mas não tem espaço na mídia, é uma história, um cara que trabalha em outro setor do clube, mas que não aparece na mídia. Então é isso, cara. Acho que isso mostra mais um pouco da paixão que todos vocês aí que compõem o Família SPFC de Uberaba têm pelo clube, cara. Então, da minha parte, só te agradecer pelo convite, pelo carinho, pelo respeito durante a live e pelos presentes que você me deu e por ter tido essa 1h30 aí de bate-papo com você em alto nível, falando bastante coisa do São Paulo.
Legal, Edu. Um abraço para você, para sua família, para seus amigos de trabalho e que você continue com esse sucesso tanto na ESPN, na Fox, onde você estiver, nós vamos te acompanhar. For para Globo, for para SBT, para Record, mas vamos saber que estaremos em boas mãos aí com você. Boa, que eu continue como setorista de São Paulo. Valeu, obrigado, viu, Danilo? Um bom final de noite aí para vocês todos em Uberaba. Como é que tá o tempo aí? Tá tranquilo? Como é que tá Uberaba aí? Calor. Eu não conheço Uberaba, viu? Conheço Uberlândia, conheço Ituiutaba, que é aí perto, né? Mais ou menos, Ituiutaba também. Também, perto. Já fui, passei uns dias em Ituiutaba, fui num jogo do Sidney Moraes, foi volante do São Paulo, de final de ano que ele faz lá em Ituiutaba com o Marrone. Fui participar uma vez, fiquei lá 3 dias. O Marrone vive jogando aqui também. De vez em quando ele aparece aqui em Uberaba para jogar. Uberlândia eu conheço de jogo, que já fiz um jogo no Parque Sabiá. E conheço de ter, quando eu fui para Ituiutaba, o meu voo parou em Uberlândia, aí eu peguei o carro de Uberlândia e fui até Ituiutaba de carro. Mas eu sei que é uma região sensacional. Tem uma camisa do Uberaba, eu tenho uma camisa do Uberaba que eu comprei uma vez. Eu sei que posta aí depois. Já foi, vou só achar, cara. Tem umas 700 camisas aqui, só achando que ela tá. Mas eu comprei uma vez a do Uberaba, sei que o Uberaba já foi muito forte aí no Triângulo Mineiro, representou a região na série principal, até do brasileiro, já naqueles brasileiros. Foi. 80, e hoje está, como todos os times do interior, com um pouco mais de dificuldade aí de se estabelecer, mas uma cidade que é fantástica, uma cidade grande, uma cidade que tem público para time na primeira divisão. Tomara que o Uberaba suba aí, que eu sei que vocês devem ter um carinho, acho que todo mundo torce pelo time da cidade, tem um carinho assim, se não é a torcida essencial, é a torcida de carinho. E, cara, um abração, fica com Deus aí e vai mantendo o contato, tá bom? Edu, muito obrigado, fico com Deus.